A sua profissão foi você mesmo que escolheu? Ou será que ela foi escolhida para você em um outro tempo? O jeito que você lida com o dinheiro é realmente seu, adaptado à sua realidade, ou ele é apenas uma repetição de comportamentos, regras e crenças que vêm de um outro tempo ou de experiência de outras pessoas? A gente acha que a forma como a gente lida com o nosso dinheiro é apenas nossa e vem da realidade que a gente vive hoje. Mas a gente precisa começar a refletir. Será mesmo que o jeito que eu lido com o meu dinheiro é meu, é coerente com a minha realidade, favorece, facilita a forma como eu lido com a minha vida financeira? Ou será que ele vem de um outro tempo, de outras experiências que nem minhas são e, pior ainda, dificultam a forma como eu lido com o dinheiro? A gente precisa refletir sobre heranças emocionais e como elas impactam a nossa vida financeira. Vamos falar sobre isso hoje? Talvez você ache que lidar com o dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. O passado não fica no passado. A gente acha que a herança que a gente recebe daqueles que vieram antes de nós é apenas concreta, material. Um carro, uma casa, um baú de tesouros. Mas a herança que a gente efetivamente recebe, independente do que acontece no mundo concreto, todos nós recebemos, é a herança emocional. E ela fala sobre um conjunto de comportamentos, padrões emocionais, crenças, atitudes, filtros de mundo que são passados de geração em geração e chegam até nós e nós repetimos de uma forma inconsciente aquilo que nos chega. E ele não chega como uma regra dita ou uma obrigação que você recebe de uma forma direta, um livro, uma carta que você recebe de alguém dizendo faça desse jeito. Nós recebemos essa herança emocional através de comportamentos sutis, através de atitudes que aqueles que vieram antes de nós, padrões emocionais, como eles reagiam diante da vida financeira, e nós passamos a absorver esses padrões e a repetir em um tempo em que a gente não tinha nem como questionar e refletir se aquilo era realmente bom para a gente ou não. E a gente acaba recebendo esse padrão e repetindo como se ele fosse realmente uma demanda. A gente tem que fazer desse jeito, porque é feito desse mesmo jeito há muito tempo. Todos os meus tios fazem, os meus pais fazem, os meus avós faziam, e é tão comum, é tão enraizado em algumas famílias, e a gente repete de um jeito tão automático que a gente nem sabe que aquela forma de se lidar com o dinheiro dificulta, não favorece a nossa vida financeira nos dias de hoje. É como uma profissão que é passada de geração em geração e você sente que você precisa continuar essa profissão, mesmo que ela não faça sentido para você. Ou então, um comportamento que é criticado em alguma geração e você sente que você não pode de jeito nenhum repetir aquele comportamento, porque senão você também vai ser criticado. Heranças emocionais que nós recebemos impactam a nossa vida financeira de um jeito muito peculiar. A gente tende a repetir alguns padrões que não foram vividos por nós, que não fazem parte, inclusive, da realidade que a gente está vivendo. E a gente vai repetindo sem nem reconhecer esses padrões.
e eles são realmente inconscientes. Quando eles se tornam conscientes, você tem finalmente uma chance de mudar algo, de fazer algo diferente. Mas enquanto eles não sobem para a consciência e você não reconhece, eu acho que isso aqui não está muito legal na minha vida. Eu comecei a perceber que isso aqui, na verdade, o meu pai fazia, a minha mãe fazia, o meu avô, os meus tios. Acho que isso não combina muito comigo. E essas heranças emocionais que a gente repete sem questionar, sem refletir, simplesmente no piloto automático, elas têm um aspecto confirmador. Ou seja, a gente vai tender a repetir exatamente como a gente recebe, sem refletir sobre nada. É como quando alguém chega para você e diz, olha, determinada profissão, ela é muito segura, segue por aqui. E ela é segura porque seu pai tinha essa profissão, seu avô tinha essa profissão, aquele tio tinha essa profissão, e você, se quiser um caminho seguro profissionalmente, financeiramente, vai precisar seguir por aqui. Ou então, eu invisto em imóveis porque há 200 anos, há 100 anos, há 50 anos, todos os meus familiares também investem em imóveis. Não importa se hoje existem outras formas tão seguras quanto de se investir, de garantir no longo prazo uma aposentadoria, a passagem de uma vida financeira diferente para os filhos, ou até mesmo de encontrar um conforto financeiro na velhice. Não importa se existem outras formas, imóvel é o que sempre fez parte da minha família e é onde eu vou realmente colocar o meu dinheiro. Ou então, essas heranças emocionais, elas têm um aspecto balanceador, de contraponto. Elas dizem para você fazer o oposto complementar daquilo que a família está fazendo, ou de um membro específico da família. É quando, por exemplo, você tem um parente, um avô, um tio, um primo, não importa, que tem um comportamento financeiro em que a família critica. Ninguém fala para você, você não pode ser gastador, você não pode fazer assim, assim, assado com seu dinheiro. Você ouve pessoas dizendo, olha, o tio fulano de tal, a família dele ficou muito mal porque ele não sabia lidar com dinheiro, ele era muito gastador. Ele fazia assim com o dinheiro, ele fazia assado. E você, para não passar pelo mesmo processo de crítica dentro da família, olha para aquela experiência e diz, eu que não vou repetir isso, eu vou acabar compensando, fazendo o oposto complementar dessa atitude, para que eu seja bem visto pela família, tenha os bons olhos, né, seja aceito e pertença. Então, em vez de ser gastador, como o tio fulano de tal, o avô cicrano, eu vou ser ultra mega controlador. O importante de se compreender com essas heranças emocionais é que elas tiram de nós a nossa capacidade de nos adaptarmos à nossa realidade atual. Normalmente elas vêm de aspectos que foram vividos com muita intensidade em outras gerações. Eventos que podem ou não ser traumáticos. Traumáticos aqui no sentido de grandes perdas ou grandes ganhos, abandonos, a perda de um provedor da família que deixou aquela família numa situação difícil, guerras, perdas, enfim. Eventos que foram realmente fundamentais e que mudaram o curso da família, que para poder se adaptar àquele evento, aqueles membros da família precisaram desenvolver novos comportamentos financeiros, novas formas de se lidar com o dinheiro, emoções a respeito da vida financeira que eram coerentes com o que eles estavam vivendo. Não eram certos? Não eram errados, eram apenas coerentes e adaptados àquele evento que eles estavam vivendo. Mas essas adaptações que foram vividas dentro desses eventos impactantes, fortes e etc.,
acabam virando padrões que vão sendo repetidos em outras gerações e chegam até nós como verdades absolutas. Tem que fazer assim. Olha, porque o fulano de tal na geração 1, 2, 3 atrás de você fez assim e chegou aqui até você, significa que isso é uma verdade absoluta e você precisa seguir isso. E a gente vai recebendo essas heranças emocionais, essas cargas emocionais, esses padrões de pensamento, filtros de mundo, atitudes, formas emocionais de se lidar com o dinheiro, e a gente não questiona o quanto que essa adaptação a um evento que aconteceu em um outro tempo é coerente com a nossa vida atual. Eu vou dar um exemplo pessoal para você compreender como essas cargas e essas adaptações, até mesmo entre uma única geração, têm um impacto na vida financeira que pode favorecer uma vida financeira a ser mais saudável e mais equilibrada, ou elas podem dificultar uma vida financeira e te colocar num lugar muito difícil. Eu cresci nos anos 80. Os meus pais eram os meus provedores na época. Meu pai trabalhava, minha mãe cuidava, gerenciava os aspectos diferentes da casa. E se você cresceu nos anos 80, você sabe do que eu vou falar agora. Mas se você não cresceu, vai no buscador e coloca assim, inflação dos anos 80. Era uma coisa de louco. Se você tinha dinheiro hoje para comprar um pacote de arroz, compra hoje. Amanhã, todos os preços do supermercado serão remarcados e você não vai mais poder comprar com o mesmo dinheiro o mesmo saco de arroz. A gente vivia num tempo em que a inflação era tão instável, os preços aumentavam do dia para a noite, que gerava uma corrida, uma sensação de ameaça o tempo todo. E eu me lembro muito dos meus pais me dizendo, nossa, tem dinheiro para comprar isso aqui hoje, vai lá e compra. Porque amanhã a gente pode não ter dinheiro suficiente para comprar essa mesma coisa. E eu cresci assim. Até os meus 14, 15 anos, essa era a realidade que eu vivi. Eu não era provedora financeira, eu não lidava com o dinheiro, mas essa forma de lidar com a vida financeira, que era adaptada à economia da época, foi o que esteve na base da minha formação, do jeito que eu lidava com o dinheiro, das minhas reações emocionais, dos meus filtros de mundo e da forma como eu me comportava financeiramente, e eu não sabia disso. Corta para a Sara com 35 anos, 20 anos depois, uma economia estável, com uma inflação que não mudava muito nem de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, de um ano para o outro ela acabava mudando, aumentando ali 3%, 4%, etc. Então, eu cresci a minha infância com essa informação que me foi dada. E não é que os meus pais ficavam me falando, olha minha filha, isso é muito bom, quando você tem dinheiro você vai lá e já compra, porque amanhã pode não ter. Eles simplesmente reagiam ao ambiente que eles estavam vivendo e eu fui absorvendo esse comportamento de uma forma indiscriminada, irreflexiva e compreendi que isso era uma verdade absoluta. E passei a viver desse jeito sem nem perceber. Na minha vida adulta, quando eu comecei a entrar no modo economicamente ativa, trabalhando, tendo meu próprio dinheiro, isso começou a voltar para mim como um padrão que eu precisava seguir. Mesmo vivendo numa economia mais estável do que a que eu cresci, mesmo sabendo que um preço de um sapato não ia dobrar de preço, não ia dobrar de valor de um dia para o outro, de um mês para o outro, eu vivia ainda sobre aquela regra como se ela fosse uma verdade absoluta. Se eu tenho dinheiro hoje para comprar, eu preciso comprar hoje para garantir o preço que está sendo vendido, porque amanhã pode aumentar tanto que eu posso não ter mais dinheiro suficiente para comprar aquilo. E eu comecei a criar dívidas porque era muito comum
na época que eu cresci, fazer dívidas, porque era melhor eu comprar o fiadinho no mercadinho pelo preço de hoje do que deixar para comprar amanhã e o mercadinho já ter repassado a inflação, remarcado o preço e ficar mais caro. Então deixava lá anotado, no final do mês meu pai ia lá e acertava e a gente ia vivendo assim. Então era muito óbvio para mim que eu poderia criar uma dívida porque eu estaria tendo um grande benefício de comprar algo naquele momento, porque poderia ser que no dia seguinte ou no mês seguinte eu não tivesse mais dinheiro para bancar aquele item. E isso fez com que eu tivesse muita dificuldade de compreender planejamento financeiro, entender que as coisas não precisam ser compradas hoje, que eu posso me preparar melhor para algumas compras, que nem tudo eu preciso comprar para ficar estocando. Demorou um bom tempo até eu entender, na verdade eu cheguei a ter uma dívida enorme no cartão de crédito. Se você não ouviu essa história, você provavelmente vai ouvi-la no episódio de Detox Financeiro em que eu falo, né, o tanto da dívida que eu cheguei quando eu tinha uns 30, 35 anos, há uns 10 anos atrás, quando eu resolvi realmente lidar com o meu dinheiro de um jeito diferente. E isso fez com que, aos poucos, eu começasse a entrar dentro de um padrão que não era mais coerente com a realidade que eu vivia. Eu não estava mais numa economia que era tão instável a ponto de o que eu posso comprar hoje, amanhã eu não posso mais. E eu não conseguia adaptar esse filtro, eu não conseguia perceber que essa era uma, abre aspas, verdade absoluta que eu estava vivendo, sem nem questionar o quanto que essa forma de lidar com o dinheiro, que tinha sido adaptada, adequada e coerente com a economia que eu havia crescido, não podia mais estar presente na minha vida adulta, que não era mais necessária. E quando eu trouxe esse padrão para a consciência, aí sim eu pude encontrar uma forma de lidar com isso de um jeito diferente. Psiquicamente falando, psicologicamente falando, a gente vai precisar entender que aquilo que aconteceu antes de nós nos constitui, nos molda e move as nossas decisões, principalmente as nossas decisões menos refletidas, mais automáticas e mais no impulso. Quanto mais impulsiva, mais automática, mais irrefletida é a sua decisão, mais você é, abre aspas, refém daqueles padrões, daquela herança emocional que você recebeu de outros tempos e elas dirigem a sua vida. Pode ser que elas sejam ainda facilitadoras e elas possam te trazer uma vida financeira mais favorável, mas pode ser que não. E elas precisam ser trazidas para a consciência. O Jung, ele tem uma frase que diz mais ou menos assim: o maior fardo para uma criança é a vida não vivida dos seus pais. E a primeira vez que eu ouvi essa frase, ela foi muito impactante para mim. Quando você recebe um pacote de crenças, de comportamentos, de uma forma emocional de se lidar com determinadas partes da vida, para você utilizar como se fosse um manual de instrução que funcionou há 10, 15, 20, 50, 100 anos atrás e, teoricamente, precisa continuar funcionando hoje, é como se você estivesse recebendo essa demanda de outros tempos de viver uma vida que não é a sua. Os nossos pais, os nossos avós, eles viveram eventos, eles viveram em um ambiente, em uma economia e eles precisaram lidar com tudo isso de uma forma a garantir que a gente chegasse aqui. Mas não necessariamente tudo que eles acreditaram que era bom e agradável naquela época continua atualizado até hoje, é coerente com a vida que nós temos hoje. E não é que no passado aquilo era mal, era ruim, não prestava para nada. Não é uma questão de reconhecer moralmente se aquela atitude é
boa ou má na nossa vida. E sim, quais são os benefícios que essas atitudes, que isso que nos foi dado, continua trazendo para a nossa vida, mesmo que a gente esteja vivendo em outro tempo. E essas atitudes talvez estejam trazendo uma dificuldade para a nossa vida financeira. E começar a se perguntar: será mesmo que a forma como eu lido com o meu dinheiro é realmente minha? Ou será que eu estou seguindo um padrão, um manual de instrução de algo que foi vivido ou não vivido do passado? Se a minha vida financeira resolve aquilo que eu realmente estou vivendo no dia de hoje, ou se ela está resolvendo algo do passado. Se os meus pais tiveram uma vida financeira muito difícil, porque economicamente era um outro tempo, porque existiam outras condições na época, outros eventos que eles estavam vivendo, será mesmo que aquilo que eles viveram ou não viveram precisa ser um manual total de vida que eu preciso seguir hoje? Ou será que eu posso olhar esse manual, tentar compreender como eu adapto algumas coisas à minha vida e algumas outras, eu principalmente aquelas que dificultam a minha vida financeira, eu preciso olhar e dizer assim, cara, naquela época isso era ok, isso funcionava. Hoje não pode mais funcionar porque vai me trazer muito mais desconforto do que prazer em viver a minha vida. Será que você consegue hoje listar quais são os comportamentos em relação à sua vida financeira, ao seu trabalho, às suas escolhas em relação ao dinheiro, que favorecem a sua vida e que dificultam a sua vida? E quando você cria essa lista, você sabe quais dessas atitudes que favorecem são realmente suas e quais delas vêm de um outro tempo. E aquelas atitudes que dificultam a sua vida financeira, quais delas realmente são suas, criadas porque nós estamos vivendo num tempo que exige essa atitude, ou quais dessas atitudes também vêm de um outro tempo e é colocado para você como uma verdade absoluta que você precisa viver, mesmo que essa atitude não seja compatível com a realidade, com a economia, com a forma como você deseja levar a sua vida hoje. É importante que você possa sentar e refletir, trazer, tirar do automatismo para refletir. Será mesmo que eu estou vivendo as regras, as leis, as obrigações, os comportamentos, as atitudes do jeito que várias gerações minhas viviam e eu repito sem questionar? Ou será que realmente isso está coerente, adequado com o que eu estou vivendo, está facilitando minha vida, enfim? Trazer isso para a consciência pode te ajudar a ter um caminho diferente e lidar com seu dinheiro de uma forma mais facilitadora para a sua vida. Se esse episódio te ajudou de alguma forma, se ele pode ajudar outras pessoas também a refletir sobre as suas heranças emocionais que estão impactando as suas vidas financeiras, encaminhe esse episódio para ela. Deixa também o seu comentário, me fala o que você descobriu sobre as suas atitudes que vêm de um outro tempo e que você está repetindo, mesmo que sem querer, que eu quero conhecer um pouco da sua história. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like, fica aqui comigo, a gente vai continuar conversando sobre o dinheiro e a relação dele com o nosso mundo interior. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.